que fazer para ter a vida eterna? Essa pergunta foi feita para Jesus por um jovem. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus 19:16. Geralmente as pessoas respondem a essa pergunta de duas maneiras. Uns dizem que não é preciso fazer nada, pois fomos salvos ou ganhamos a vida eterna por Jesus. Outros apresentam muitas exigências, e talvez o jovem que perguntou a Jesus estivesse pensando em obras, pois ele disse: Que bem farei para conseguir a vida eterna? Então muitos se baseiam nas obras pelas quais é necessário trabalhar e praticar para ser salvo. Os dois grupos estão errados e ignoram algumas verdades bíblicas importantes para a nossa salvação. A Bíblia revela o que é preciso fazer. Jesus respondeu de duas formas claras para aquele jovem, dizendo primeiramente que ele deveria fazer o básico. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Essa certamente é uma exigência para que estejamos em harmonia com Deus, que guardemos os seus mandamentos. E diferentemente do que muitos pensam, na Bíblia, guardar a lei de Deus é um ato de amor, não de legalismo, pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pois tudo o que é nascido de Deus vence ao mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5. Nossa fé em Jesus deve estar baseada na vontade de Deus, e essa vontade é manifestada ou revelada nos mandamentos de Deus. A fé e os mandamentos andam juntos, e foi por isso que o apóstolo Paulo perguntou: Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3,31. Aí alguém poderia perguntar: quais são os mandamentos e a lei que Jesus falou no Novo Testamento? Bem, o próprio jovem que fez a pergunta inicial para Jesus também ficou com essa dúvida, e o mestre respondeu pontualmente: Está escrito. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19:18 e 19. Jesus disse que para conseguir a vida eterna era preciso guardar os mandamentos de Deus. E os mandamentos que ele citou foram retirados dos 10 mandamentos de Êxodo 20, chamado também de Decálogo. Deus deu para Israel mandamentos civis, mandamentos para rituais religiosos, leis sobre dias de festas e também mandamentos de saúde pública, social, política e econômica. Mas não são essas leis e mandamentos que Jesus citou. Jesus fez referência à lei moral, os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. A lei de Deus é santa. Os 10 mandamentos devem ser seguidos conforme Jesus ensinou. E quanto a isso, não ficam dúvidas. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. Então é somente guardar os 10 mandamentos e pronto. Teremos a vida eterna? Não. A lição que Jesus tinha para aquele jovem e para nós ainda precisa ser completada. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás o tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19:20-22. A segunda coisa que aquele jovem precisava fazer era seguir a Jesus, vendendo tudo o que tinha. Mas o amor às propriedades eram claramente sua prioridade no coração e na mente, pois ele ouviu essa última exigência de Jesus e entristeceu-se. Pior do que entristecer-se, o jovem simplesmente retirou-se. Jesus o convidou para segui-lo, mas ao invés disso o jovem foi embora, retirando-se da presença do Salvador do mundo. Em outro momento, Jesus reforçou essa mesma lição. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Lucas 10, 25 a 28. O intérprete da lei interpretou os 10 mandamentos corretamente, resumindo toda a lei em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E essa é a essência dos 10 mandamentos nas Escrituras. O jovem não amou a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de toda a alma dele, mas amou mais a sua riqueza do que a Deus. E talvez também amasse mais a riqueza do que o próximo. Ele deixou de seguir a Jesus, e por mais que ele achasse que guardava toda a lei, ele o fazia somente na sua formalidade e não na sua essência. Aquele jovem colocou a riqueza acima de Deus. Hoje, outros podem colocar não somente a riqueza, mas o trabalho, a família, os bens e até o próprio corpo acima do amor a Deus e ao próximo. A lei de Deus é amor, e esse amor a Deus e ao próximo, que estão nos 10 mandamentos, na sua essência e princípio, é que devemos guardar para alcançarmos a vida eterna. Esse foi o exemplo que Jesus nos deu. Vamos segui-lo ou nos retirar, como aquele jovem? Você está pronto para conhecer e guardar essa lei de amor de todo o coração e alma?